E voltamos com o Eleições 2022. Nesse momento, estamos vivendo o momento de pré-campanha, onde muitos pré-candidatos já começam a fazer visitas, realizar encontros e reuniões, e muita gente fica na dúvida. O que é que pode e o que é que não pode nesse momento de pré-campanha para as eleições 2022? Para nos esclarecer, explicar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, estamos recebendo aqui ao vivo, no estúdio do Jornal de Picos, o presidente da Ordem dos Advogados, seccional aqui em Picos, o da Ordem dos Advogados do Piauí, seccional em Picos, o presidente Maicon Luiz. Presidente, primeiramente, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Boa tarde, Clepson, e boa tarde também a todos os telespectadores do Jornal de Picos. A gente falava agora há pouco a respeito desse assunto, onde já temos agora esse momento de pré-campanha, logo tem as convenções, a gente sai desse momento de pré-campanha e começa de fato as campanhas propriamente ditas e oficiais. Mas, presidente, nesse momento de pré-campanha, agora recentemente no final de semana foram realizados alguns encontros em Picos, muitos encontros, reuniões sendo realizadas, e eu pergunto para o senhor, nesse momento, o que é que pode e o que é que não pode? Por exemplo, adesivo com o número do candidato, algum bordão relacionado ao candidato, nesse momento é permitido, por exemplo? Clepson, é importante ser mencionado que antigamente a campanha ela se iniciava no dia 5 de julho. Então nós tínhamos em torno de 3 meses de campanha. Houve uma alteração na legislação eleitoral e essa campanha ela foi encurtada para 45 dias. Então, hoje a campanha ela só começa dia 16 de agosto, é que nós temos a campanha. Então, até o dia 15 de agosto, nós estamos num período chamado de pré-campanha. E, consequentemente, houve uma flexibilização da legislação eleitoral. Então, hoje, o cidadão que pretende ser candidato, ele já pode se autodenominar de pré-candidato e já pode realizar diversos atos de pré-campanha. Como, por exemplo, ele pode realizar reuniões com seus filiados, com seus simpatizantes, em ambientes fechados. Ele pode conceder entrevistas, ele pode dizer quais são os seus projetos, quais são suas ideias para uma gestão, caso ele venha a ser eleito para um determinado cargo que ele escolher. Agora, nós temos também, Clepson, muitas vedações nesse período, como por exemplo, você mencionou a questão do adesivo. Tem que ter muito cuidado com os adesivos. Você não pode utilizar adesivo com número ainda, porque ainda não existem os números dos pré-candidatos. Então, é evitar a orientação dos advogados, né, que atuam na área eleitoral, é que se evite adesivos com números. Se você quiser fazer um adesivo com nome apenas, não tem nenhum problema. O que não pode ser feito é referência a voto. Então, tem que se evitar essa questão, nem que seja o pedido explícito de voto, não pode constar no adesivo. Agora, fazer um nome, um adesivo com seu nome, realizar uma reunião com seus simpatizantes, realizar uma reunião com os membros do partido, tudo isso hoje ele é permitido na legislação eleitoral. E nós não podemos esquecer das redes sociais, que é um campo muito fértil hoje de propaganda eleitoral. E o que é que pode ser feito nas redes sociais nesse período, Cleber? Praticamente você pode dizer que é pré-candidato, seu apoiador pode dizer que apoia fulano como pré-candidato. O que tem que se evitar de forma explícita é o pedido de voto. Isso é o que tem que ficar claro, que não pode, em hipótese alguma, na pré-campanha, existir o pedido explícito de voto. Nós temos algumas vedações que é importante serem ditas para os agentes públicos, ou seja, um prefeito, nós temos ali um funcionário público, nós temos algumas vedações relacionadas a quem está na gestão. Quais são essas vedações? Esse período de 90 dias antes da eleição, que nesse caso começou dia 2 de julho, então nós temos agora, Clepson, do dia 2 de julho, que passou, até o dia da eleição, é um período muito sensível. Então, os gestores públicos, ou quem está na gestão pública, não pode mais contratar ninguém, não pode mais demitir ninguém, não pode mais transferir, porque tudo isso é considerado conduta vedada. Não pode mais haver uma inauguração pública em que um candidato ou pré-candidato participe dessa inauguração pública, isso é totalmente vedado. Não pode haver, numa inauguração pública, por exemplo, o poder público realizar um show artístico para animar aquela inauguração pública. Então, tudo isso são condutas consideradas vedadas, que os pré-candidatos, caso incorram nessas condutas, poderão ter sua candidatura impugnada.
O senhor falava a respeito de redes sociais e a gente tem observado que cada vez mais ao longo dessas últimas eleições, os partidos, os candidatos, eles têm se apropriado dessas redes sociais. E aqui a gente pode falar Instagram, Facebook, WhatsApp, por exemplo. Nesse momento, fazer postagens patrocinadas no intuito de alcançar um número maior de pessoas é permitido? Ou até mesmo um disparo em massa de algum link daquele pré-candidato pelo WhatsApp também é permitido? Não, boa pergunta. Nós ainda não estamos totalmente regulamentados com essa questão das redes sociais, né? Existe um projeto de lei que trata das fake news, que a gente deve abordar daqui a pouco, mas ainda esse projeto de lei ele não foi concluído, ele já foi aprovado em uma casa, mas está faltando ser aprovado em outra. Mas a rede social a gente não pode fugir, que hoje as redes sociais é o campo onde os pré-candidatos fazem a maior parte de sua campanha, né? Então, os pré-candidatos eles têm que estar atentos ao que eles vão postar. Exemplo, pode patrocinar nesse momento de pré-campanha uma publicidade? Não pode, pois não pode, na pré-campanha você não pode fazer esse tipo de propaganda paga. Na campanha sim, vai ter uma regulamentação diferente. Pode fazer disparo em massa? Também é vedado. Então nós orientamos sempre nossos candidatos para evitar esse tipo de situação, porque nós sabemos, Clebson, que isso é onde está gerando muitos fake news. Hoje é importante ser dito que uma notícia falsa, um fake news, ele é bem mais visualizado do que a notícia verdadeira. Então, enquanto 1000 pessoas visualizam uma notícia verdadeira, 100.000 pessoas visualizam a notícia falsa. Por conta disso, a legislação está cada vez mais endurecendo nessa questão, principalmente dos disparos em massa, que é uma conduta hoje que ela está proibida na pré-campanha. O senhor falava para a gente agora tocando a respeito de fake news, uma desinformação e infelizmente também a própria última eleição que nós tivemos no Brasil, muitos partidos também se apropriaram desse artefato de fake news, de notícias falsas, da desinformação até mesmo para tentar prejudicar um candidato. Virou, de uma certa forma, um instrumento dentro das campanhas, infelizmente. E eu pergunto para o senhor, caso a Justiça Eleitoral consiga detectar que um pré-candidato ou futuramente logo um candidato, ele se utilizou de um instrumento como esse, de uma notícia falsa, de uma fake news, o que é que pode acontecer com ele? Clebson, nós advogados, né, que atuamos na área eleitoral, toda eleição nós temos uma preocupação. E essa eleição agora de 2022 e a próxima, com certeza, nossa maior preocupação será com as fake news. E aí o senhor me pergunta em relação a um candidato. Se um candidato divulgar uma fake news, ele pode ter várias punições, tanto na área eleitoral, que ele pode sofrer uma ação eleitoral de abuso de poder econômico, ele pode sofrer, e propaganda irregular também, propaganda vedada, né? Ele pode sofrer uma multa. Ele pode sofrer no âmbito criminal, porque naquela fake news pode estar caluniando alguém, pode estar difamando alguém. Ele pode sofrer uma ação na área civil, porque aquela pessoa que teve uma fake news divulgada em seu nome pode ingressar com ação indenizatória contra ele. Então, hoje a orientação é que os candidatos tenham muito cuidado com o que vão disseminar nas suas redes sociais. Porque se disseminarem um fake news, ele pode sofrer consequências, tanto na sua campanha, quanto também no âmbito pessoal, na área penal e na área civil. Mas eu ressalto, não somente os candidatos têm que ter cuidado, mas o eleitor, nós, o cidadão, quando recebemos uma notícia, uma informação, nós temos que checar a fonte, antes de você disseminar aquela informação, antes de você divulgar para outro grupo, mesmo que seja uma informação que seja do seu interesse, que seja do interesse do seu candidato, que você acha que vai ganhar pontos com aquilo. Tenha cuidado, porque o cidadão que divulga matérias falsas, divulga fake news, ele também comete esse ilícito. E nós temos no Código Eleitoral hoje, no artigo 323, é o que nós temos hoje de fake news, por enquanto. É um artigo 323 no Código Penal que pune qualquer pessoa que divulgar fake news, qualquer pessoa que produzir fake news e também quem divulga. Então, não somente os candidatos podem ser responsabilizados, mas também o eleitor. Então, vamos ter cuidado, porque vai ter uma ação criminal contra você na Justiça Eleitoral e também você pode ter também uma ação civil. Eu ressalto, Clebson, mais uma vez, que existe um projeto de lei regulamentando essa questão da informação das fake news, mas ainda nós não temos a aprovação do projeto de lei. Então, o que é que nós temos? É esse artigo do Código Eleitoral hoje em vigor e a legislação penal e civil que gravita em torno das divulgações de notícias falsas. Mas é uma grande preocupação que nós temos hoje com as fake news. Não só nós advogados, mas a própria Justiça Eleitoral está em cima. Inclusive, Clebson, já fez parceria
o TSE, que é um órgão brilhante, né, já fez parcerias com o Twitter, fez parcerias com o próprio WhatsApp, justamente para tentar coibir esses disparos em massa, essa questão de disparos automáticos de robôs. Então, tudo isso aí hoje eles já estão em sintonias, essas redes sociais, juntamente com o TSE, para tentar identificar de onde está partindo e principalmente tentar punir esses infratores. Então, fica aqui meu apelo à sociedade, tenham cuidado, é um período delicado, as convenções, Clepson, começam agora é que vai começar o jogo para valer. Dia 20 de julho está autorizado já a realização de convenções, então nós temos convenções do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, onde os partidos irão formar ali seus candidatos, vão discutir as normas da eleição, e nós temos até o dia 15 de agosto para registrar todos os candidatos, sendo que dia 16 de agosto começa a campanha para valer, e aí a propaganda ela está mais liberada, porque a partir do dia 16 de agosto, é campanha sim, pode pedir voto sim, pode fazer adesivo sim, com número, com nome, pode fazer carro de som? Pode, se o carro de som estiver acompanhando uma caminhada, pode ainda ter o carro de som. Se for o carro de som sozinho, está proibido. Não podemos mais ter carro de som volante sozinho, só se ele estiver numa caminhada ou numa carreata. Pode ter comício? Pode também ter comício. Pode ter debate? Pode ter debate. Eu acho que você ainda vai realizar até um debate aqui, porque vai poder a partir do dia 16 de agosto. Até lá, nada disso. Interessante como com o passar das eleições isso vai mudando, né? Muito do que o senhor colocou para a gente agora que não é permitido, no passado, eu lembro que quando eu era criança eu encontrava muito isso. Lá na minha cidade, em Oeiras, por exemplo, era muito comum os showmícios, que não é mais permitido agora. Mas para finalizar a nossa entrevista, presidente, o senhor falava para a gente a respeito dessas fake news, da desinformação e o quanto hoje a própria Justiça Eleitoral está preocupada em relação a isso, é que a própria Justiça também disponibilizou mecanismos, sites, onde as pessoas podem acessar, se você recebeu algum link, está com dúvida se tem alguma procedência aquilo, se é mito, se é verdade, se é fake ou não, a própria Justiça disponibilizou sites onde as pessoas elas podem acessar e se certificar se aquilo é mito, se é verdade, se é falso, se é fake, se não é. Perfeito, Clepson. Hoje, o combate, como eu falei, a bola da vez é o fake news. É o grande problema que nós vamos ter nessa eleição. Mas com isso, os órgãos de controle estão fechando o cerco. E aí disponibilizam programas no próprio site do TSE, já tem uma abazinha com programa que você pode exatamente conferir se aquela informação é mito ou ela é uma informação verdadeira, assim como existem outras plataformas que também estão trabalhando nesse sentido. Nós, enquanto OAB, eu tenho uma comissão muito atuante aqui da Comissão de Direito Eleitoral e nós vamos tentar construir alguma parceria aqui na região para também tentar divulgar para as pessoas a importância de terem cuidado na divulgação dos fake news, porque isso atrapalha demais uma campanha e isso pode correr até o risco de derrotar um candidato por conta de uma eleição falsa. Então isso é muito grave, e a OAB, juntamente com as outras instituições, tem que dar os braços, porque de 4 brasileiros hoje, 3 brasileiros têm acesso à internet. Então, nós temos em torno de 75% dos eleitores que vão acompanhar a campanha pelas redes sociais. E é por isso que nós temos que tentar inibir a prática de fake news. Conversamos com o presidente da Ordem dos Advogados no Piauí, seccional aqui em Picos, o presidente Maicon Luiz. Presidente, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Clepson, mais uma vez, e sempre me colocar à disposição aí, quando for chamado, a OAB estará sempre presente. Uma boa tarde para o senhor.